E aí, galera, essa semana eu fiz uma enquete para os membros do canal se eles gostariam de um vídeo de casos de crime ou um vídeo de date errado. E foi quase pau a pau aí a votação, mas a galera escolheu um vídeo de casos. Eu já disse pra vocês que eu ia trazer mais esse conteúdo pro canal. Eu não vou pegar casos de morte, assim, que eu não acho que tem a ver com o canal. Então, por exemplo, esses que tem um assunto viagem envolvido. Eu, como uma pessoa que viajo, já passei por algumas situações. Acho importante falar, dá pra dar dicas pra vocês. Bom, esse caso foi até que bastante falado na época, mas eu não sei se todo mundo conhece. Então, eu acho importante a gente falar não só pela questão viagens, mas também pro caso não ficar esquecido. O caso que eu trouxe hoje é o caso da Gaia Molinari. Vamos lá, o ano é 2014, a Gaia tinha 29 anos, ela era da Itália, mas morava em Paris. Ela resolveu sair do trabalho dela na época para fazer uma viagem pelo mundo. Ela já estava viajando há 6 meses quando ela veio pro Brasil. Ficou algum tempo em São Paulo, uns meses, trabalhando numa instituição onde ela dava aulas de inglês para crianças carentes. Ela resolveu viajar para Fortaleza no final do ano, e lá em Fortaleza ela estava ficando num hostel em troca de hospedagem. Isso é muito comum, já falei aqui no canal que isso acontece, né? As pessoas fazem o quê? Ficam no hostel por 2 semanas, um mês, tem gente que fica anos no hostel, e você trabalha lá como voluntário em troca de comida e acomodação. E era isso que ela tava fazendo lá em Fortaleza. Normalmente essas pessoas ajudam na recepção, na cozinha, na limpeza, por aí vai. E ela fazia esse tipo de coisa nas viagens dela. Ela foi pra Fortaleza no dia 16 de dezembro e foi ficando nesse hostel que ela conheceu a Miriam França, que é uma carioca de 31 anos que tava viajando também. A Miriam já tava planejando essa viagem há um tempo e a princípio ela ia viajar com a mãe dela, que teve que cancelar a viagem, então ela foi sozinha mesmo assim. Quando ela conhece a Gaia em Fortaleza, ela fala que o próximo destino dela era Jericoacoara e ela já tinha alugado um quarto numa pousada para 2 pessoas, mas como a mãe dela não pôde ir, ela tava com uma vaga livre e convidou a Gaia para ir para Jericoacoara com ela. As duas tinham virado amiga lá no hostel, a Gaia gostou da ideia, pediu lá uma folga pro chefe dela lá do hostel e foi para Jericoacoara com a Miriam. Elas viajaram juntas no dia 21 de dezembro e curtiram lá Jericoacoara. A Miriam conta que elas tinham perfis diferentes. Então a Gaia era mais da balada, ela conversava com as pessoas, ela era mais aberta pra fazer amizade, enquanto a Miriam era mais de boa, ela queria ficar no rolê dela, lendo livros, enfim. Não lembro exatamente as atividades que ela falou que ela fazia, mas ela deixou bem claro que a Gaia era mais extrovertida e ela era mais na dela. Elas ficaram hospedadas numa pousada em Jericoacoara que chama Nova Era, e a dona dessa pousada também falou sobre a Gaia. O nome dela é Paola Bonelli e o relato dela foi o seguinte: ela disse que a Gaia era uma pessoa muito aberta, com caráter muito aberto, e que ela não sabia diferenciar pessoas boas de pessoas ruins, que ela era meio assim, falava com todo mundo e gostava de fazer trilhas e saía pra ir pra praia, que ela tinha feito amizade com os moradores e com outros hóspedes muito rápido. Isso acaba condizendo com o relato da Miriam também, que ela era muito aberta, fazia muita amizade. Bom, elas passaram os dias delas lá em Jericoacoara. Acho que cada um meio que fez o seu rolê, né? Porque a Miriam disse que a Gaia saía mais e ela ficava mais na dela. Mas elas saíam pra jantar juntas, meio aquela parceria de viagem, gente. Já aconteceu comigo nessa viagem do Uruguai que eu fui pra Punta del Diablo. No meu último dia lá, eu conheci uma chilena e a gente tinha o mesmo roteiro. Eu tava viajando sozinha, ela também tava viajando sozinha. E a gente seguiu viagem juntas. Então, acontece muito isso. As duas fizeram essa parceria aí e elas iam embora no dia 24 de dezembro, um dia antes do Natal. Só que, o que aconteceu nesse dia? Miriam e Gaia saem da pousada, fazem o check-out. A Miriam disse que ela preferiu ficar na pousada, lá na rede, de boas, esperando dar o horário do ônibus. E a Gaia disse pra Miriam que ela ia fazer uma aula de windsurf com um italiano que elas tinham conhecido lá na pousada também. E aí, ela saiu. A Miriam disse que foi chegando o horário do ônibus, ela mandou mensagem pra Gaia, a Gaia não respondeu e ela entendeu que a Gaia ficaria mais tempo lá. Foi pra rodoviária, lá pra estação de ônibus, e pegou o ônibus de volta pra Fortaleza. Isso no dia 24 de dezembro. No dia 24, a Gaia já estava desaparecida. A Gaia ter mudado de ideia assim do nada é um pouco estranho, porque ela tinha que voltar pro hostel, não só pelo trabalho dela, mas ela tinha mais uma semana de hospedagem lá no hostel de Fortaleza, né? Lá ela tinha deixado também o computador dela, né, o notebook, e o passaporte dela também. Então, as pessoas acharam um pouco estranho, né? Tipo, ela vai decidir do nada ficar. Mas foi isso que a Miriam entendeu e seguiu a viagem dela. No dia 24 de dezembro, então, a Gaia já tá desaparecida. A pessoa que tava viajando com ela já não viu ela. E ninguém sabe onde ela tá, lembrando que ela já tinha feito o check-out da pousada. Então, Natal de 2014, 25 de dezembro, um casal de turistas encontra o corpo da Gaia. Encontraram o corpo dela de bruço, perto de uma trilha, num matagal de serrote, que é caminho pra uma praia bem turística lá. Era uma área de preservação natural, carros não passam lá, então realmente é um caminho de trilha. É um destino muito
visitado, bastante conhecido e é chamado de o Paraíso do Nordeste. Quando a polícia chega, eles encontram o corpo da Gaia. As mãos dela estavam roxas, pretas assim. Ela tava com o rosto desfigurado. Falaram que parecia que ela tinha sido apedrejada, tinha machucado na cabeça, machucado no queixo também. Bastante arranhões pelo corpo dela. Na cena do crime, eles encontram um estilingue perto do corpo dela, as coisas pessoais dela mesmo, que era uma cópia do passaporte dela, uma mochilinha, coisas que não eram de valor, e ela tava de biquíni e canga. Não havia indícios de abuso sexual. E depois, com a autópsia e tudo, eles concluíram que a morte dela foi por asfixia causada por estrangulamento. Também perceberam que, pelo estado que o corpo dela foi encontrado, ela não tinha morrido há tanto tempo. Do momento que encontraram o corpo dela, a morte dela tinha acontecido um pouco antes só. Com toda aquela situação, a polícia descartou que o motivo do crime foi por roubo ou alguma coisa parecida, já que todas as coisas dela estavam lá. Então, nesse momento, a polícia tá procurando o motivo do crime e o autor. Quando começam a investigar, eles descobrem que a Gaia estava viajando com a Miriam. Então, no dia 26, já no dia seguinte, a polícia vai e encontra a Miriam em Canoa Quebrada, levam ela pra delegacia pra ela prestar depoimento. Naquele momento, a Miriam é vista como uma testemunha do caso, testemunha principal, já que ela tava viajando com a Gaia. Alguns dias depois também eles prendem o primeiro suspeito, que é um cara local lá, o nome dele é Edson Veríssimo. Ele já tinha um histórico de violência, inclusive eu li que ele já tinha matado um cara com uma faca e ele andava com estilingue o tempo todo. A família e os amigos dele falaram que ele tem problemas mentais, só que ele não tinha saído de casa naquele dia. Ele mesmo, quando foi preso, falou: esse daí não é meu estilingue porque o que eu uso é vermelho e parece que o da cena do crime era amarelo. Então ele falou: não fui eu porque esse aí não é meu, não conheço essa mulher e não saí de casa. Então, por falta de provas e porque ele tinha um álibi, a polícia liberou ele. Enquanto isso, eles estavam usando o depoimento da Miriam pra dar algum norte pra investigação, porque eles não tinham ideia do que tinha acontecido. A Miriam deu 2 depoimentos, um em Fortaleza, um em Jericoacoara. E os 2 depoimentos dela estavam batendo. Ela aponta pra esse professor de windsurf italiano, falou que a Gaia disse que ia encontrar com ele, que ele flertava com a Gaia, que ela não queria muita coisa com ele. É isso que ela passa nos primeiros depoimentos dela. Inclusive, a delegada fala que ela tava com dificuldade de lembrar as coisas, então ela tinha anotado tudo que ela ia falar, e que a história bateu no primeiro e no segundo depoimento dela. Só que quando eles foram falar com o italiano, ele disse que não, que ele não tinha tanta proximidade dela assim, que eles falaram algumas vezes. A Miriam disse no depoimento dela que chegou no final da tarde, ela perguntou pra esse professor onde que a Gaia tava, e ele deu desentendido, falou que não sabia. E ele negou, ele falou: eu nunca falei com essa mulher, eu nem falo português, não tive contato com a Miriam. E aí a polícia foi falar com a Miriam. Quando eles colocaram a versão dele e a versão dela pra confrontar, a Miriam não só mudou a história dela, como ela negou tudo que ela tinha falado num primeiro momento pra polícia. E isso gerou uma suspeita, e de testemunha ela vira suspeita principal do crime. A polícia foi falar com ela a primeira vez no dia 26 de dezembro. No dia 29 já tinha acontecido tudo isso, dos 2 depoimentos, a contradição. A terceira vez que eles vão confrontar a história, ela nega tudo, falou que não tinha sido nada disso. No dia 29 ela fala que inclusive ela tava voltando pro Rio de Janeiro, e é quando a delegada acha que isso ia atrapalhar nas investigações e manda prender a Miriam como suspeita do crime. A Miriam ficou presa 15 dias em meio a protestos de amigos e familiares dela lá no Rio de Janeiro, falando que era um absurdo ela estar presa, que ela não tinha motivo pra matar a italiana e que isso era racismo da polícia de ter prendido ela sem provas, sem nada. Então isso foi bastante forte nessa prisão preventiva dela, as pessoas falando que tinha sido puro preconceito. Depois de 15 dias, um juiz analisou a situação e pediu pra soltarem a Miriam, falando que não tinha provas suficientes pra prender ela pelo crime. Logo que ela é solta, ela dá uma entrevista lá pra um jornal local, eu acho. Esse vídeo tá no YouTube, vou deixar o link na descrição pra vocês. E ela conta a história de como ela conheceu a Gaia, porque ela chamou a Gaia pra ir viajar e tal. Ela fala bem pausadamente, fala que não lembrava das coisas. Ela disse que no primeiro momento ela não percebeu o racismo, até porque existe essa questão, né, do racismo velado, as pessoas não deixam claro. Ela falou: no primeiro
momento eu não senti, mas eu senti que muitas coisas, pelo fato de eu ser mulher, foram usadas contra mim. Por exemplo, a vida sexual dela tava sendo bastante questionada e que isso não tinha nada a ver com o caso. Fiquei chocada, porém não surpresa de que isso pudesse ter acontecido no caso. Enfim, vocês podem assistir depois desse vídeo, eu fiquei meio perdida. Faz sentido, mas ao mesmo tempo o jeito que ela fala vai dando muitas voltas e tal, então pode ser que isso tenha prejudicado ela no depoimento dela. Quando perguntaram pra delegada, porque tava um furacão, né, todo mundo falando que ela tinha sido presa por preconceito, porque que ela tinha sido presa, enfim, a delegada vai e fala sobre as contradições dela, e eu acho que esse é um ponto importante pra gente bater aqui. No primeiro momento em que ela é vista como testemunha, ela chegou com um diário, tava tudo escrito, e ela falou que ela tinha feito isso pra se organizar, pra lembrar exatamente tudo que tinha acontecido nos dias que ela tinha passado com a Gaia, e ela pergunta pra delegada se ela pode ler, e a delegada falou, tudo bem, pode ler. Aí ela lê com detalhes tudo que aconteceu, aponta esse cara italiano aí, falando que ele queria coisas com a Gaia, que ela não queria, e aí num segundo momento, quando a polícia já tinha falado com ele, e ele nega tudo, ele falou, não foi isso que aconteceu, eles perguntam de novo pra Miriam, e ela repete a história que ela tinha contado na primeira vez. É só na terceira vez em que eles fazem esse afronte aí de informações que ela começa a negar tudo. Então, por exemplo, a delegada falava pra ela, mas eles tomavam café todos os dias juntos? E ela fala, não. Mas eles estavam conversando? Não. Você conversou com ele? E ela falou, não. Foi isso que eu entendi. Então ela retira tudo que ela disse quando ela foi interrogada pela terceira vez. E essa foi a justificativa da delegada pra ter mandado prender a Miriam. Ela falou que a prisão dela teve fundamento, que não foi uma coisa do além, que não foi uma coisa por cor da pele ou por ela ser mulher nem nada, que realmente ficou estranho todos esses depoimentos contraditórios que ela deu. Bom, gente, nesse exato momento eu tô editando o vídeo, mas aí acabou que eu li outras reportagens falando sobre o caso e me deixou mais confusa ainda. Eu li numa reportagem a Miriam falando que ela não mudou as versões dela. A delegada falou que sim, a Miriam falou que ela não mudou. E outra coisa que eu não contei, que eu não sabia, né, foi que outras duas pessoas, duas testemunhas foram interrogadas. Era um casal, um uruguaio e uma francesa. Eles pegaram o mesmo ônibus pra Jericoacoara com a Miriam e a Gaia. E aí eles trocaram números lá, eles conversaram assim 20 minutos, trocaram números. E no dia do desaparecimento da Gaia, ela mandou uma mensagem pra eles perguntando se eles queriam jantar lá pelas 8, porque ela tava indo embora. E eles falaram que responderam mais tarde e ela nunca chegou a responder a última mensagem deles. Só que foi o suficiente pra polícia chamar eles pra interrogatório. E o uruguaio deu uma entrevista falando que eles estavam no ônibus, que a polícia cercou o ônibus, tirou eles do ônibus, que eles foram interrogados por mais de 8 horas e que nesse interrogatório ele percebeu que a polícia queria que ele desse alguma informação que incriminasse a Miriam, perguntando coisas sobre ele saber se ela tinha um relacionamento com a Gaia, se a namorada deles podia estar envolvida num trisal lá com as duas, e ele falou que não sabia de nada, que ele tinha conversado com elas poucos minutos, mas que eles ficaram batendo nessa tecla. E aí eu vi que uma linha da investigação da polícia é que isso tinha sido um crime passional, considerando a possibilidade da Miriam e da Gaia formarem um casal. Então eles precisavam de provas para sustentar essa teoria deles. Outra coisa que estavam falando é que a Miriam bancou a viagem da Gaia, inclusive a mãe da Gaia falou que achava muito estranho ela ter bancado, e ela falou que ela não bancou, que ela deu sim a acomodação, mas o combinado era que a Gaia pagasse a alimentação delas na viagem e ela pagou também o próprio ônibus. E a mãe da Gaia, além disso, disse que a Gaia já tinha falado sobre a Miriam, que ela era um pouco estranha, assim, porque ela se isolava bastante e era mais introvertida. Bom, o primeiro cara não tinha provas, a prisão da Miriam não deu em nada. Depois da prisão dela, ela volta pro Rio de Janeiro e a investigação continua. E em março, eles têm um novo suspeito e prendem o Douglas de Souza, de 23 anos, que morava em Sobral. Ele foi visto em imagens de câmeras, não lembro se era de um restaurante, de uma pousada, mas ele é visto andando com uma mulher. E aí eles vão analisar a cena lá e falam que é a Gaia, então ele seria a última pessoa que foi visto com ela, mandam prender. Ele fica 44 dias preso sob a acusação de ter assassinado a Gaia, e os advogados dele pedem as filmagens pra fazer uma perícia por fora, né, sem ser a perícia da polícia, mas peritos particulares, e eles analisam, chegam à conclusão de que não era a Gaia nas filmagens. Ele fala que era uma amiga americana dele, mas que ele nunca tinha visto a Gaia na vida e que ele não sabe o que aconteceu com ela. Então, depois de 44 dias, mandam soltar o Douglas. A polícia justificou a prisão dele como ele era suspeito. Nesse tempo de investigação, ele já tinha ido algumas vezes pra fora do país e ele tava com uma outra viagem marcada. Então foi por isso que a polícia pediu a prisão preventiva dele.
O caso ficou 4 anos sem resposta, ninguém sabe o que aconteceu com a Gaia. Agora, em 2018, né, agora 2 anos atrás, eles reabriram o caso pra testar DNA de novo, pra pegar as provas, rever tudo. Mais de 15 pessoas já foram interrogadas naquela época, nas reportagens que eu li daquela época. Agora, em 2020, não achei um desenvolvimento, um avanço no caso. Então, a última notícia que se tem é que em 2018 eles estavam investigando, mas ninguém foi preso pelo assassinato da Gaia Molinari. A família dela nunca veio pro Brasil pra acompanhar as investigações. O corpo dela, na época, foi mandado pra família, ela foi enterrada lá na Itália. E esse caso não teve uma solução até hoje. As pessoas de Jericoacoara ficam sem resposta e a família da italiana também. É uma situação triste e bastante complicada, né? Finalizando a história toda, vocês sabem que todo vídeo eu tento fazer alguma análise minha mesmo, então assim, tem coisas que eu vou falar que tem muito da minha experiência como uma pessoa que viaja, mas não é que realmente a pessoa pensou isso ou realmente aconteceu isso. Eu tô falando de toda a pesquisa que eu fiz, quais são as minhas conclusões, e aí passar pra vocês, né? Primeiro, quando eu vi o caso da Miriam e vi o depoimento dela, eu logo de cara pensei que fosse um caso Amanda Knox, que envolve machismo. No caso da Amanda Knox eu falei que tinha xenofobia envolvido, mas no caso da Miriam, racismo. Nessa entrevista ela fala como ela foi tratada, como ela se sentiu, que no segundo e no terceiro depoimento as pessoas já estavam com uma atitude contra ela como se ela fosse a criminosa, como se ela fosse a assassina, e isso pode ter deixado ela com bastante medo. Como eu falei pra vocês, ela disse que nesse primeiro momento ela não tinha percebido o racismo, mas ela tinha percebido sim o machismo, pela questão dela ser mulher, e também os questionamentos sobre a vida sexual dela, coisas assim. Ela fala muito claro no vídeo dela: por eu ser mulher, eu vi que eu tava sendo bastante julgada com coisas que não tinham nada a ver com o crime. É claro que isso acontece muito. Casos que eu falo aqui no canal pra vocês, eu aponto essa questão da mulher ser sempre julgada, sempre o foco de tudo que acontece, a culpa é da mulher. Tinha achado num primeiro momento que também esse foi o caso da Miriam, e não tô falando que não foi, pode ter colaborado sim, só que quando eu vi o depoimento da delegada, ela fala das contradições. A gente tem que pensar também pelo lado da polícia. Se a pessoa falou uma coisa no primeiro, no segundo momento e no terceiro ela nega tudo, é claro que isso vai ser suspeito. No primeiro momento, a Miriam é tratada como testemunha, e quando a polícia começa a investigar, eles viram que ela tinha contato com um traficante lá da área, eu acho que ela tinha comprado maconha com ele, pelo que a delegada falou, e viram que ela tinha uma relação com ele. Então, nesse momento, quando você tá investigando a morte de uma mulher, e aí você sabe que a menina que tava viajando com ela tem uma relação, não sei se foi amorosa, não sei que tipo de relação que eles tiveram, eu acho que faz sentido eles perguntarem, querendo saber se ela teve alguma coisa com esse cara especificamente, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Eu acho que depende bastante do contexto. E, pelo que a delegada falou, fez sentido. Bom, independente disso, vendo tudo isso, a minha opinião agora, tá? Eu não acho, base de achismo, voz da minha cabeça, minha experiência, tudo. Eu não acho que a Miriam matou. Por quê? Coisas que a delegada falou, como por exemplo, a mãe da Gaia, né, a vítima, deu entrevistas na época falando que achava muito estranho a Miriam ter convidado uma pessoa que ela acabou de conhecer pra viajar, então que muito provavelmente ela já tava com esse plano, coisas assim. E muitas pessoas também acharam isso estranho, dela convidar uma pessoa que ela acabou de conhecer pra viagem. Eu não acho isso estranho, gente. Pelo que eu vi, a Miriam tinha colocado em julho daquele ano num site que chama Mochileiros, num fórum lá, que ela tava procurando gente pra ir viajar com ela, porque ela tinha já feito todo o pacote pra ela e pra mãe, e a mãe tinha cancelado a viagem. Então, ela acabou indo viajar sozinha, pediu reembolso pra pousada, a pousada falou que não tinha reembolso, que ela ia acabar perdendo dinheiro. Então, ela já tava com aquilo na mão dela, entendeu? Se eu tô num hostel viajando por uma semana e eu conheço alguém que eu me identifico, e eu tô com uma viagem perto ali, e tem uma vaga de graça no quarto lá pra pessoa, eu convidaria também, assim como eu falei pra vocês, que eu continuei minha viagem do mochilão com a chilena lá. A gente tinha acabado de se conhecer e a gente seguiu viagem, a gente virou muito amiga. Acabou uma fazendo companhia pra outra. Então, isso eu acho zero estranho. As pessoas trataram isso como se fosse tipo um crime premeditado. E não é bem assim. Quem viaja, participa dessa comunidade de viajantes, sabe que a coisa mais comum é você chamar a pessoa que você se identificou ali pra continuar a viagem com você. Isso aí não tem nada de, nossa, que aberração, entendeu? Outra coisa que falaram que não fez sentido ela deixar a Gaia, porque as duas eram amigas e como uma amiga deixa a outra e tal. É isso, gente. Amizade de viagem é amigo, mas não é amigo de 1000 anos, né? Então, não é aquele seu amigo de infância, por exemplo. Se fosse eu e a Bruna viajando e a Bruna sumisse,
conheci, óbvio que eu não ia embora sem ela. Se fosse eu e uma amiga que eu conheço há muito tempo viajando, é claro que eu também não ia embora sem ela. Agora, eu e uma pessoa que eu conheci num hostel há 5 dias atrás, e a pessoa gosta de festa, isso e tudo, já fez o check-out, e eu tenho um ônibus pra continuar minha viagem, tenho lá meu hostel e tudo, ela disse que ela mandou uma mensagem pra Gaia e a Gaia não respondeu, eu não acho a coisa mais anormal do mundo ela ir embora sem a Gaia. Inclusive, eu acho que isso também é uma prova de que ela não matou a Gaia, porque falaram que no dia 24 ela tava desaparecida, mas que o corpo dela encontrado ao meio-dia, na praia no dia seguinte, pela autópsia falou que ela não tinha morrido muito tempo antes do momento em que ela foi encontrada. Então, se a Miriam já tava no ônibus na noite anterior, é meio sem sentido falar que ela matou, pela autópsia, enfim, minha visão, tá? Então, o fato dela ter ido embora, eu não acho estranho. Eu não sei se eu teria ido embora, talvez eu tivesse ficado preocupada, mas se for uma pessoa que eu acabei de conhecer, a ideia de quem tá viajando sozinho é isso, gente, você não nasceu grudado. Inclusive, essa chilena, quando a gente viajou por um mês juntas, chegamos na Argentina, eu já conhecia Buenos Aires e eu fui embora. Eu fiquei um dia só com ela lá. E ela falou, eu quero ficar aqui. Então, assim, a gente tava viajando juntas, mas os meus planos eram meus e os dela eram dela. Essa amizade de viagem é isso. Você tá numa parceria, uma companhia lá, mas cada um vai pro seu canto. Eu acho que eu teria ido embora, assim, na verdade. Mandei mensagem. Você não vai pensar que ela tá morta, entendeu? Mas talvez eu avisaria pra galera da pousada. Tipo, se avisa ela que eu precisei ir. Alguma coisa nesse sentido. Mas também não achei bizarro. Ela fala, eu achei que a Gaia queria ficar pra festa, porque era um ambiente de festa lá. Ela achou que ela decidiu passar outra noite. Outra coisa que a delegada falou é que quem fica em Jericoacoara no último dia da viagem na pousada, ela achou isso muito suspeito, muito estranho. Eu achei isso zero suspeito. E, na verdade, fez muito sentido. Último dia de viagem, gente. Eu sempre conto o dia que você chega e o dia que você vai embora como dias perdidos de viagem. Por quê? Quando você faz o check-out, principalmente de uma pousada, alguns hostels até deixam você tomar banho e tal. Mas pousada, hotel, o banheiro fica no quarto. Você faz o check-out, você não tem direito a voltar pro quarto depois. Então, aquilo era um destino de praia. No calor, a Miriam fez o check-out. Se você fosse sair, naquele calor na praia, você ia ficar todo sujo depois. E aí você tem que pegar um ônibus à noite. Eu normalmente fico no lugar mesmo, eu não saio muito, eu vou comer ali perto, mas eu não vou fazer uma loucuragem no meu último dia de viagem, entendeu? Falaram, ai que estranho, ela ficou ali na pousada, deitada na rede, ficou ali na piscina. Eu achei zero estranho, achei na verdade muito coerente tudo. Fora que tinham todas as malas dela, né? Tem lugar que você tem que pagar pra deixar a mala. Então, pra mim, fez total sentido o último dia dela ter sido no hotel, na pousada lá que ela tava. Eu, por exemplo, agora depois do carnaval, fiquei 2 dias num party hostel e eu ficava deitada, simplesmente. Eu falei, gente, já que eu tô pagando pra dormir, eu vou dormir. A galera do quarto achou que eu tava doente até, porque eu não saía da cama, eu só tava deitada lá, ficava no celular, virava, acharam que eu tava triste e na verdade eu só tava descansando. É aquilo, né? Só porque a pessoa não tem um comportamento que as pessoas esperam que elas tenham. É o último dia de viagem, vamos aproveitar ao máximo. Não, vamos ficar de boas porque eu tô indo embora daqui a pouco. A pessoa tá no party hostel, nossa, por que ela tá deitada? Porque eu tô cansada e é isso. Parece que a partir do momento que você é acusado de alguma coisa, todas as coisas normais que você faria no dia a dia, pronto, viram a coisa da pessoa mais psicopata do mundo. Tipo, nossa, quem faria isso? Qualquer pessoa faria isso. Eu me coloquei no lugar dela e não acho que isso condena ninguém, principalmente de assassinato. Uma coisa bem pesada que aconteceu no caso é que, enquanto ela tava dando os depoimentos, tudo, a partir do momento que ela foi presa e eles foram revistar tudo, a bolsa dela, inclusive, eles acharam maconha na bolsa dela. Também descobriram, né, que ela tinha essa relação lá com o traficante local. Eu sei que maconha é ilegal no Brasil, porém, é uma realidade, gente. Muita gente fuma e é legalizado em vários lugares, vários países, que eu já morei, que eu já visitei, e assim, é vida normal, sabe? Não é porque a pessoa fuma maconha que automaticamente ela é viciada e que automaticamente ela é assassina. Uma coisa não tem ligação com a outra. As pessoas já logo condenam a pessoa como se fosse a coisa mais bizarra que ela pudesse estar fazendo. E não é. Quem fala isso não deve ter muita noção de que muita gente fuma, muito famosa, muita gente influente, muita gente que você respeita provavelmente e conhece e nem imagina que a pessoa fuma. Então, o fato de terem encontrado maconha na bolsa dela e já condenarem ela como a maior assassina da história, eu não acho que faz sentido nenhum. Sei que é ilegal no Brasil, sei que existe tráfico de pessoas viciadas e tem todo um problema por trás disso. Mas agora, pegar um usuário e condenar ele por um assassinato, eu acho que é um pulo muito grande. Pra mim é mais um fato isolado que não significa que você tá saindo por aí matando gente, né? O que eu acho sim sobre a Miriam é que ela foi irresponsável ao dar esses depoimentos dela. Por quê? Quando ela tá contando essas histórias, que ela diz que demorou pra ela lembrar e que ela tava sob pressão, enfim, ela acabou contando uma história colocando a mira da polícia pra uma pessoa. E eu não acho que ela contou fatos, mas sim percepções dela. Então, por exemplo, você tá numa situação em que você tá vendo 2 pessoas conversarem o idioma delas e você não tá entendendo nada. Às vezes o italiano falou com a Gaia e não conversou com ela porque eles não tinham a mesma língua e na cabeça dela já foi isso de, eu acho que ele tá dando em cima dela e que ela não quer. Pode ser que a Gaia tenha falado pra ela, ele tá dando em cima de mim, eu não quero. Mas depois que ela falou que
que ela mesma tinha conversado com ele no final de tarde, que ele não sabia o que tinha acontecido. E ele pega e fala, eu não conversei com essa mulher porque nem o mesmo idioma a gente fala. E aí a polícia pergunta pra ela por que você falou isso, e ela não sabe explicar, e ela fala que foi isso que ela entendeu. A impressão que me deu é que nos depoimentos dela, ela quis ajudar a polícia, dar mais informações do que realmente ela podia falar, mais do que ela realmente presenciou, e acabou atrapalhando na investigação. Mas foi o que eu falei, tô falando o que eu acho em relação a tudo que eu pesquisei, em relação a tudo que eu li. Pode não ter sido nada disso, gente. A intenção dela talvez tenha sido totalmente outra, às vezes foi realmente isso que aconteceu, mas a polícia não investigou, não tem como a gente saber. Algumas críticas rolaram também na época, então, por exemplo, a dona do hostel falou que essa área era uma área em que já tinha acontecido alguns delitos ali, e que tinha muito pouco policiamento na rua. E eu acho que isso é o mínimo, gente. Em qualquer lugar do mundo, um lugar que tem bastante turista, bastante gente de fora que visita, o mínimo é ter uma segurança reforçada. Sei que a segurança no nosso país é escassa, mas se já tem histórico de delitos ali, e você sabe que tem bastante gente passando e tal, acho que é meio dever da polícia ir lá ver o que tá acontecendo, né? A última reflexão que eu deixo nesse vídeo é: do mesmo jeito que eu falei que quando a gente vai pra outro país, Estados Unidos ou qualquer outro país da Europa, a gente acha automaticamente que tá seguro, tá protegido, tá blindado, também acontece com os gringos, porque eles foram criados em países que é tudo muito seguro e tá tudo muito tranquilo, e aí eles vêm pro Brasil e eles acham que é a maior festa do mundo, porque eles vêm até com medo, tipo, ai meu Deus, tudo é perigoso lá, mas chega aqui e vê que não é isso que eles acham, que as pessoas vivem a vida normal e tal, e aí baixa a guarda de novo e confia em todo mundo, vai na onda de geral, sai pra andar na rua de madrugada e vai fazer umas coisas que você não faria, que não é muito recomendado fazer no Brasil. Em hostel, por exemplo, você tá num quarto compartilhado, você tem um lugar lá pra você colocar as suas coisas, guardar, trancar. É muito comum você ver a cama dos gringos com o notebook, com a carteira jogada, a máquina fotográfica, eles deixam tudo jogado porque não é nem essa maldade, gente, é essa percepção de que o mundo não é de algodão, de que nem todo mundo é bom, enfim. Então, a minha dica pra vocês, gente, quando vocês forem viajar, não vai muito na onda de gringo, porque eles estão seguros, porque eles acham que nada vai acontecer. Eu já conheci bastante gente de fora em hostel, em que eles tinham umas ideias assim que eu falava, gente, é impossível isso dar certo. E eu sempre com medo, tipo, gente, acho que não, sabe? E aí você não quer ser a chata do rolê e você acaba indo. Não façam isso, sejam chatos do rolê, porque eles são muito despreocupados, no geral. Pelas minhas viagens eu percebi isso. Eles não estão muito nem aí, mas porque não tem essa consciência que a gente, que nasceu num país que eu falei, né, que a segurança é escassa, a gente tem muito mais noção, de verdade. Acaba até sendo meio ingênuo da parte deles, achar que nada vai acontecer, tá tudo tranquilo. Tenho as minhas próprias histórias de que eu já me enfiei em cilada porque eu queria acompanhar a ideia deles, sabe? Não façam isso, gente. Esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, reflitam aí sobre a história, deixei os links das reportagens na descrição e também o vídeo da Miriam. É um caso triste porque não teve solução, mas que também serve de alerta pra todo mundo quando for pra uma viagem. Seja num país que a gente considera seguro, ou em qualquer país, gente. Sempre alerta nas viagens, principalmente quem tá viajando sozinho. É isso, galera. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho pra receber as notificações toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MustShareBR. E agora a gente também tem os membros do canal, em que a gente posta conteúdos extra pra vocês. E essa é uma maneira de apoiar o nosso trabalho também. Durante a minha pesquisa, teve um momento em que eu achei que a Miriam tinha sido muito injustiçada, aí durante a pesquisa, aí eu li o que a delegada falou e eu achei que pelas contradições que ela tinha dito, que tinham sido gritantes, justificava o fato deles quererem manter ela lá em Fortaleza. Mas aí quando eu li outras reportagens da Miriam falando que ela nunca não falou pra polícia onde ela tava, que eles sempre tinham o endereço dela, que inclusive foi ela que se apresentou lá numa estação da polícia, que ela não tinha antecedentes criminais e que ela não entrou em contradição, aí eu comecei a pensar duas vezes. Essa história, gente, é um grande disse-me-disse. Muito confusa mesmo. Logo depois da Miriam também teve o Douglas, que foi preso, né? E ele é homem branco. Eu acho que o maior questionamento disso é: a polícia pode ser prendendo qualquer pessoa sem provas concretas? Enfim, pensei muito, já pensei uma coisa, daí pensei outra, aí pensei outra. Essa questão do ela falou isso, ela não falou isso aconteceu, isso não aconteceu, deixa o caso mais confuso, e eu acho que quem sai perdendo mesmo é a família da Gaia, a justiça que não chegou na Gaia, e se a Miriam realmente foi vítima de racismo e o fato dela ser mulher viajando sozinha ter pesado na investigação, isso é muito errado. E na entrevista dela ela fala que a partir do momento que eles não acham um culpado, sempre vai ficar a dúvida sobre ela.
Então, o que seria certo mesmo é a polícia focar nessa investigação e tentar achar de fato quem foi o culpado. Até então, tudo que eu vi dessa pesquisa é que tá tudo muito errado, gente. Bom, eu fiquei extremamente confusa. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre essa história. E eu achei importante fazer esse vídeo contando esses detalhes a mais que eu descobri depois que eu já tinha gravado o vídeo. Beijo!